Olá, bom dia a todos. Obrigada pela participação de vocês. A gente vai começar mais uma sessão nossa aqui de webinar. Hoje o assunto vai ser arte de arquivar dados. Então, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a conexão. Queria colocar dois comentários antes da gente efetivamente começar com a apresentação. O primeiro é do lado aqui direito da tela, vocês vão ver um espaço para um chat, se vocês tiverem perguntas, algumas dúvidas durante a apresentação que vocês queiram colocar, fiquem à vontade. Depois, no finalzinho, a gente vai responder todas essas dúvidas. Se surgirem muitas perguntas e a gente não tiver o tempo suficiente para responder, depois a gente também pode encaminhar as respostas junto com o resultado da apresentação. A apresentação está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada depois a todos os participantes por e-mail, então vocês também vão receber a apresentação completa. E se tiverem, né, no finalzinho da apresentação, vocês também vão receber uma pergunta, né, um questionário, se vocês puderem nos ajudar colaborando aí com as respostas para que a gente possa melhorar ou adicionar novos webinars, né, com outros assuntos. Então, no final, vocês também vão receber um questionário. Eu gostaria muito que vocês tivessem esse tempo para responder, tá bom? Super agradeço. Contando um pouquinho de mim, né, alguns de vocês talvez já me conheçam aqui, né, do mundo SAP, do mundo tecnologia. Estou aqui dentro da SNP já tem praticamente 6 meses, faço parte, né, da equipe de pré-vendas, sou arquiteta de pré-vendas, e hoje, então, junto nessa sessão, vou estar com vocês para a gente falar do processo de arquivamento, tá bom? Então, contando um pouquinho da SNP como companhia, né? A SNP é uma empresa que se dedica praticamente à parte de dados, transformação e toda essa parte de movimentação, né, no ambiente SAP, né, nos sistemas SAP. Nascemos ali, já tem praticamente 30 anos, né? A SNP foi fundada em 1994, a sua subsidiária está hoje distribuída, né, ali em vários países. A gente tem o headquarter fica na Alemanha, em Heidelberg, né? Foi formada por ex-executivos SAP, então a gente tem um relacionamento muito bacana também com a equipe SAP, né? Não só na Alemanha, mas nos demais países. Somos um parceiro Gold. Temos hoje aproximadamente 1.600 colaboradores, aí distribuídos, né, nos 30 diversos escritórios onde nós estamos atuando. Em termos de processos, né, e projetos que a gente já finalizou, em projetos que a gente realizou aí ao longo desses 30 anos, nós temos mais de 14.500 histórias de sucesso, né, publicadas no nosso site. Muitas delas vocês vão conseguir encontrar, consultar, com informações exclusivas ali por setor, por segmento de companhia. Mais de 350 projetos S/4HANA também realizados com bastante sucesso. Somos uma empresa que, né, tem uma participação na Bolsa de Valores de Frankfurt, na linha de Prime Standard. Como vocês podem ver aqui na própria tela, nós temos várias certificações, né? Certificação ISO, ISO 9001, ISO 27001. Somos certificados como solução SAP, né? Como solução integrada com as soluções SAP, integrada com a S/4HANA, e as nossas soluções são qualificadas também para serem executadas nos ambientes de clientes SAP. Participamos de um grupo, né, que é relacionado a toda essa parte de migração seletiva, recorte de dados. Então, o nosso time também faz um trabalho bastante forte ali junto com o time de desenvolvimento da SAP. Nossas soluções são certificadas pela Ernest, pela PwC e pela TSAX. Então, nós contamos realmente com uma grande gama aí de clientes, né, globais, de clientes locais, América Latina, agora também, né, muito presente no Brasil. Então, hoje a gente vai estar contando um pouquinho dessa nossa experiência para vocês, né? Quando a gente fala de dados de maneira geral, a gente sempre tem que pensar que, atualmente, né, de 30% a 50% dos dados que existem nos ambientes SAP são realmente utilizados de forma ativa, né? Ou seja, mesmo que a gente não tenha um plano de archiving, esses dados crescem ali praticamente de 20% a 30% por ano, né? Então, a gente vê que, ano a ano, as empresas, né, praticamente as empresas que já estão operando com soluções SAP aí há mais de 2, 3, 4 anos,
a gente vê um crescimento aí relativo nessa parte de dados, né? Porém, a gente sabe que desses dados que existem ali dentro das máquinas, 50% a 70% deles são acessados com uma baixa frequência. Né? O que significa que, muitas vezes, o tamanho do banco de dados que a gente tem ali operando, ele não necessariamente é um banco de dados ativo, né? É um banco de dados que realmente a gente conta com uma utilização ali de uma maneira ativa. Então, pensando um pouco nesse cenário, né, a gente tem alguns grandes desafios como companhia para olhar esse gerenciamento de dados, né? Então, não só essa questão de volume, né, que cresce ali potencialmente, exponencialmente a cada ano, né, para empresas que têm uma alta volumetria operacional, mas também na necessidade, muitas vezes, de ter um acesso rápido e transparente, né, desses dados, seja por conta de uma necessidade de auditoria, seja por conta mesmo de uma informação estatística que possa apoiar ali o processo operacional, toda uma necessidade de garantir que eu não tenha riscos, né? Eu não corra riscos no acesso a esses dados. Então, garantido da parte de compliance mesmo, né? Toda a parte de governança do dado que a gente precisa acessar. Toda essa parte de transformação de sistemas, né? Hoje a gente vê que a maioria dos clientes que utilizam soluções SAP, eles não usam só o RP ou só o S/4HANA, mas utilizam muitas vezes vários sistemas legados ali que estão conectados a esse sistema ECC ou esse sistema S/4, né? E eu preciso muitas vezes navegar com essas informações em diversos ambientes, né? Então tem toda essa necessidade da transformação dos dados aí relacionados também a vários sistemas. E além de tudo isso, claro, né, um item que é muito, muito importante para todas as companhias, que é o alto custo dessa hospedagem de dados, né? Então, hoje a gente identifica que as empresas que utilizavam as suas máquinas no modelo on-premise, né, que estão mudando os seus cenários para um modelo cloud, né, seja ele RISE, seja um outro cloud privado ou público, tem uma preocupação muito grande exatamente de como trabalhar com essa movimentação de dados agora dentro de um ambiente que talvez tenha um custo um pouco mais elevado do que a modelagem até então utilizada, né? Então, quando a gente olha para esses desafios, a gente começa a se perguntar quais são as maneiras, né? Ou que maneiras eu posso realmente começar a trabalhar melhor dentro da minha máquina para gerenciar esses dados e realmente estar com eles acessíveis somente aquilo que realmente eu estou utilizando com maior frequência, né? Então, quando a gente fala um pouquinho dessa necessidade, acho que primeiro ponto aqui grande é importante a gente apresentar para vocês a plataforma de soluções da SNP, né? Hoje a SNP conta com uma plataforma já desenvolvida, né, utilizada aí em vários projetos. Então, a gente não trabalha com desenvolvimentos em tempo de projeto, mas é uma plataforma que já vem, né, sendo ali estabilizada com o conhecimento, com novos desenvolvimentos que surgem em função dos projetos que a gente executa. Mas é uma plataforma que a gente realmente trabalha para impulsionar, né, e garantir toda essa excelência de dados. Então, se a gente visualizar aqui, né, do nosso lado esquerdo da tela, né, a gente tem toda essa movimentação que a gente chama de M&A, né, todo o cenário de aquisições e unificações, de consolidações de companhias, unificações de companhias, toda a parte de movimentação de um RP para S/4HANA, ou toda a gestão de dados dentro do próprio RP ou dentro do próprio S/4HANA, toda a movimentação para cloud, né? Então, como é que eu tiro muitas vezes esses dados de dentro de uma plataforma premise, né, para movimentar ela para um ambiente cloud, e toda a gestão de data warehouse, né, toda a parte realmente de armazenamento desses dados. Então, a gente costuma dizer que a nossa plataforma ela vai de um valor singular, né, que vai olhar ali praticamente todo um cenário mais voltado à migração, à transformação de dados, para um valor contínuo, ou seja, como é que eu garanto realmente a operação desses dados dentro dos ambientes SAP, né? Então, é um pouco ali que a gente vai hoje focar a nossa apresentação. Então, lembrando que, né, então, a nossa plataforma faz todo o trabalho de migração, todo o trabalho de engenharia de dados, todo o trabalho de governança de dados,
todo o trabalho de arquivamento e validação, né? E olhando, então, para esse modelo de como é que a gente gerencia, como é que a gente gestiona todos esses dados que a gente vai trabalhar, né? Então, se vocês olharem agora do lado direito, a gente tem ali os grandes bullets, né? A parte de análise e monitoramento dos dados, toda a parte de Big Deal, toda a parte de arquivamento de dados e descomissionamento de sistemas, que é onde a gente hoje vai focar o nosso webinar, né? A nossa sessão, toda a parte de gestão de dados para testes, toda a parte de integração com nuvem e também toda uma gestão de inteligência artificial com esses dados que a gente faz leitura ali de dentro dos sistemas SAP, né? Seja ele ERP ou seja ele S/4HANA também. Aqui a gente tem, né, um pouquinho, dois desenhos, né, que a gente resolveu colocar nessa apresentação, porque quando a gente fala de um processo de archiving, quase todo mundo entende isso como uma grande complexidade de processos, né, ou seja, e aí a gente acabou colocando dois desenhos aqui, né, quando a gente pensa nessa montanha Huashan, que fica na China, né, até chegar no pico dessa montanha, né, é um caminho extremamente longo, é um processo extremamente duro, né, leva ali um conhecimento, primeiro do caminho, outro de preparação física, né, para conseguir chegar. Um outro desenho ali, né, a Ponte Ejima, no Japão, né, que tem todo esse modelo aclive e declive, né, para a gente poder pensar ali nesse caminho, né, de estrada ali que acontece no Japão. E ainda tem um outro cenário, né, uma via que fica ali na Cordilheira dos Andes, conhecida como Los Caracoles, né, que vocês encontram todo esse processo sinuoso ali, né, todo cheio de curvas para a gente chegar realmente no nosso destino. Então, quando a gente fala de arquivamento, quando a gente fala de controle de dados, hoje existe uma dificuldade, né, a gente identifica uma dificuldade muito grande nos clientes SAP no processamento de archiving, né? Então, assim, a SAP, desde que lançou, né, as suas versões ECC e também a versão S/4HANA, o processo de archiving já existe dentro dessas versões, né? Foi muitas vezes sugerido para os clientes para ser executado exatamente para controlar esse volume de dados, né? Para começar a colocar esses dados numa área um pouco mais fria, uma área que realmente a gente não tem uma necessidade de acessar com tanta urgência, né, com tanta rapidez ali. Mas quando a gente olha para esse processo de archiving, hoje a gente nota que muito pouco, né, das empresas, um número muito pequeno das empresas realmente realizou esse arquivamento de dados. E aí, quando a gente hoje, né, enfrenta uma necessidade de migração para uma base S/4HANA, né, em função até do término ali, né, da manutenção, né, da gestão de manutenção das máquinas ECC, quando a gente identifica que as empresas precisam mover os seus dados para S/4HANA, a gente identifica que muitas delas têm uma grande dificuldade, principalmente com essa questão de volumetria, né? E aí não entra só nesse quesito, entra realmente nessa necessidade de não só olhar o momento da migração, mas também olhar uma necessidade de criar uma cadência para controlar esses dados agora dentro de S/4HANA, né? Então, olhando para um ambiente cloud, onde a gente tem alguns custos um pouco maiores ali, né, de gestão, de tamanho de máquina, de operação de máquina, como é que a gente realmente olha para esse modelo de controle e começa a criar essa cultura de arquivar os dados que realmente a gente não precisa, né? A gente sabe que no Brasil existe uma preocupação muito grande com relação ao arquivamento de dados, porque quando a gente olha, por exemplo, a parte legal, né, quando a gente vai olhar ali a parte de reporteria, a parte de SPED, a parte de informação de e-social, né, a gente entende que realmente a gente não pode deixar os dados em processos, né, não pode guardar esses dados muitas vezes por menos do que 5 anos, né? Então, quase todo mundo quer guardar ali a informação de 5 anos, de 10 anos viva, mas assim, será que realmente a gente precisa guardar ela viva ou a gente consegue guardar ela num espaço de acesso também rápido, mas que não leve, né, que não consuma ali tanto espaço das nossas máquinas reais, né? Não guarde tanta informação ali dentro do banco de dados.
Então, quando a gente vai falar um pouquinho desse processo de arquivamento, ou desse processo de enxugamento das informações, a gente foca principalmente, né, dentro dessa suíte que a SNP tem, né, conhecida como Outboard, e a gente considera essa suíte hoje como uma primeira grande suíte para realmente trabalhar toda a gestão de vida desses dados que a gente possui ali dentro do SAP, né, dos sistemas SAP. E ela por que ela é uma gestão do ciclo de vida? Porque ela é baseada em comportamentos operacionais e também em políticas de retenção, né, de guarda de informação, para que realmente a gente possa criar essa cultura, né, de classificar os dados. Então, o dado que é um dado mais vivo, um dado que realmente eu preciso de uma maneira mais emergencial, e um dado ali que represente, né, aqueles 50%, 70% de uma informação que eu não preciso utilizar todos os dias, né? E aí a parte bem interessante é que essa suíte, ela tem um desenho muito modular, né, que permite ali que a gente trabalhe uma série de conceitos para essa estrutura de dados. Então, um conceito analítico, um conceito transacional, um conceito documental, né, temporário, né, um conceito que talvez esteja conectado às informações antigas que eu tenho, né, nos meus ECCs antigos, né? Então, se eu estou decidindo, por exemplo, para uma migração recortada, né, para uma migração seletiva ali para a S/4HANA, o que eu faço com aquelas informações que eu guardei dentro do meu ECC antigo, né? Será que eu preciso dele ali ainda? Ou eu posso realmente extrair os dados dele e trabalhar num processo realmente de consulta, de uma consulta mais... uma consulta não tão quente de dados, né? Numa consulta mais fria, que a gente chama ali, né? Uma plataforma mais fria de dados. E aí, realmente, o que acontece com essa suíte, né? Ela permite que a gente aborde realmente todos os aspectos principais relacionados ao dado, desde uma análise de uso proprietário, né? Ou seja, a informação é uma informação de vocês, é uma informação de cada uma das áreas, da área financeira, da área de compras, da área de custos, da área de vendas, né? Da área de HR, até realmente o gerenciamento dessa retenção, né? De uma maneira personalizada e com foco aí na redução dos custos realmente, principalmente dos custos de armazenamento, né, dos custos de TCO, que a gente normalmente considera muito importante nesse cenário. Então, o componente de armazenamento e gerenciamento desses dados, de uma maneira flexível, garante que a gente possa realmente ter acesso a esses dados de uma maneira mais ágil, de uma maneira mais rápida. Então, aqui, de novo, é importante reforçar que essa solução, né, de archiving é uma solução certificada pela estrutura SAP, né? A gente vem executando ela em vários clientes, tanto aqui, Latinoamérica, quanto globalmente falando. A gente vai, no final do webinar de hoje, compartilhar com vocês alguns casos de sucesso, né, para que vocês conheçam também alguns desses cenários. E vai estar explorando um pouquinho o detalhamento desse processo, então, dentro dessa suíte, né? Quando a gente olha para a suíte, a gente precisa, então, olhar para 3 grandes pilares, né? O primeiro pilar é como é que eu otimizo esses dados que eu tenho dentro hoje dos nossos sistemas SAP. O segundo pilar é como é que eu trabalho o arquivamento, realmente como é que eu começo a classificar essa informação para dizer essa informação é a informação mais ativa, essa outra informação não é uma informação tão necessária de uma maneira imediata, e essa informação talvez seja uma informação que realmente eu não precise mais, e aí eu posso começar a descomissionar, eu posso começar a eliminar essa informação de dentro da minha estrutura. Então, por isso que a gente começa comentando sobre esses 2 grandes pilares, otimização e arquivamento, e depois a gente passa então, a um processo mais de descomissionamento, né? A gente deve ter aí planejado para os próximos meses uma sessão exclusiva para falar de descomissionamento, mas é importante vocês já conhecerem, né, que na realidade, dentro dessa estrutura, né, dessa suíte que a SNP provê para os clientes SAP, a gente pode olhar para esses 3 desenhos, né? Então, o processo de otimização começa ali para nós com um cenário de housekeeping. Então, como é que eu vou olhar para aqueles meus dados que estão talvez ali redundantes, talvez obsoletos, e que não são mais necessários, né? Então, eu começo a classificar esses dados para entender se eles são dados que realmente eu posso eliminar, né? Então, sei lá, são dados de mais de 10 anos de informação, mais de 15 anos, e talvez eu não precise, né? Sei lá, uma informação de um pedido de compra antigo, de um pedido de vendas antigo, de um documento financeiro que já não me serve mais como documento financeiro, porque toda a informação dele talvez já esteja conectada ali em todos os meus relatórios legais,
né, em toda a parte de gestão de impostos ou estrutura de nota fiscal, então talvez não precise mais de toda aquela informação, de um cenário ali de compras ou de um cenário de manutenção, de um projeto que foi criado. Então, será que eu ainda preciso daquela informação? Ou eu posso começar a limpar essa informação de dentro do banco de dados, né? Então, é realmente a gente começar a olhar não só para os sistemas ERPs, né? Então, para o ECC ou mesmo para o S4HANA, mas para sistemas CRM, para sistemas de BW, e olhar se esses conteúdos ainda são conteúdos válidos, né? Então, dentro dessa parte de housekeeping, a gente conta ali com uma série de serviços que possam apoiá-los nessa análise, né, de olhar a utilização desses dados, né, quantas vezes eu acessei aquela informação, talvez da reestruturação deles, né? Então, por exemplo, hoje, quando a gente fala muitas vezes de dados mestres, por exemplo, às vezes a gente tem materiais, clientes, fornecedores que a gente não utiliza mais, né? Clientes que são empresas que já não existem ou foram consolidadas com outras empresas, o mesmo pode ter se passado com fornecedores, clientes, pessoas físicas ou pessoas jurídicas que também talvez deixaram de operacionalizar ali com as nossas empresas. Então, como é que eu vou olhar para esses dados e reconhecer o que efetivamente eu posso começar a descartar, né? Ou seja, pelo arquivamento, ou seja, pelo descomissionamento, ou pela exclusão dessa informação, né? Então, isso entra um pouco na nossa plataforma de otimização e housekeeping. Depois, a gente tem, então, esse cenário mais relacionado à parte de archiving, né? A parte de arquivamento. E aí, quando a gente fala de arquivamento, a gente tem dois grandes pilares. A gente tem tanto o RP quanto o BW, né? Porque muitas vezes no BW também a gente vai guardando ali uma série de cubos, uma série de relatórios, e às vezes ao longo dos anos, né, que a companhia vai operando, ela também se modifica, né? Às vezes ela tem empresas que não estão mais ativas, elas têm empresas que acabaram sendo unificadas, empresas que acabaram sendo muitas vezes vendidas para outras empresas. E aí, como é que esses dados que estão ali, seja no meu RP, seja no meu BW, precisam ser reestruturados? Então, na parte de RP Archiving, a gente conta ali com toda essa parte de análise e distribuição de dados, né? Então, a gente começa a avaliar que dados estão realmente desatualizados, né? Ou seja, dados de 2 anos, 3 anos, às vezes até 6 meses, que a empresa não precisa mais, ela não vai mais precisar, muitas vezes, consultar aquela informação de uma maneira completa. Às vezes, de vendas, ela precisa ali de um preço de lista, de uma informação de desconto, de um frete que foi aplicado, de uma volumetria que foi vendida para aquele cliente, né, um volume de contratos, mas não necessariamente mais do detalhamento desses contratos, dos documentos, de toda a informação que está ali relacionada, né? E aí a gente conta também com o processo de automatização desse cenário, né, de arquivamento. Então, isso é uma coisa muito, né, muito diferente ali de um processo de archiving padrão, e a gente vai explorar um pouquinho isso. Por quê? Porque no archiving padrão, eu posso até dizer quais são os objetos que eu quero arquivar, mas eu não necessariamente tenho uma gestão de arquivamento automatizada, né, para dizer quais são os objetos, quais são as dependências que esse objeto tem, né? Então, quando a gente vai entrar no processo de archiving, a gente precisa reconhecer que, muitas vezes, quando eu quero arquivar, por exemplo, um objeto dado mestre de materiais, esse dado mestre de materiais, ele está vinculado, muitas vezes, com uma série de outros objetos, e eu preciso garantir que esses outros objetos também possam ser arquivados, né? Então, como é que eu faço para automatizar e realmente gerenciar essa estrutura desses objetos de archiving? E aí, um outro item importante é o gerenciamento desses períodos de retenção, né? Por quanto tempo eu realmente, depois que eu arquivei, por quanto tempo eu realmente preciso guardar aquela informação, né? Então, talvez essa seja uma nova cultura que a gente precisa começar a aprender e discutir com as diversas áreas de negócio da companhia, para que a gente comece realmente a se desapegar de determinadas informações que a gente não vai utilizar, né? E começar a filtrar realmente aquilo que é a informação relevante, seja para um processo de auditoria, seja para um processo de estatística, né? Aqui eu costumo brincar muito que o cenário de archiving, ele parece um pouco com a nossa, né? Olhando para a nossa vida pessoal, muitas vezes, ele se parece muito com os nossos armários ali, né? Quantas vezes a gente guarda arquivos, papéis, disquetes, né? Agora, os pendrives ou os antigos CDs, né? E quando é que a gente realmente olha para eles, né? Então, talvez seja o momento da gente
muitas vezes questionar as nossas áreas de negócio, principalmente onde a gente guarda uma volumetria muito maior de processo, que em geral é na área logística e na área financeira, mas que pode acontecer, né, ali também em outras áreas, mais na área de custo, que também está conectada ali com a área financeira, ou pode acontecer numa parte de projetos, que também tem uma conexão com logística, mas é importante a gente questionar muitas vezes essas áreas e realmente entender o que vocês consomem de informação, seja numa consulta para uma auditoria, seja numa consulta para um relatório legal, seja numa consulta estatística para o seu dia a dia. E aí, apoiar as áreas, né, de controle ali de banco de dados, né, a equipe de TI, muitas vezes a olhar e falar assim, tá bom, então se eu só preciso focar nesses grandes tópicos, esses outros eu vou começar a trabalhar no processo de archiving, realmente para olhar ali a redução, principalmente do meu banco de dados. E a agilidade, muitas vezes, a melhora de performance, muitas vezes, naquilo que a gente quer consultar como um dado mais importante, um dado mais real ali, né? Um dado mais vivo que a gente precise trabalhar. E aí, então, a gente tem esse cenário tanto no processo de RP quanto no processo de BW, né? BW a gente não usa a nomenclatura archiving, mas usa a nomenclatura data tiering, né? E também dentro do processo de BW a gente tem ali uma estrutura de configuração baseada num assistente de operação, né? Para trabalhar todo um arquivamento desses cubos, desses dados que a gente vai guardando ali dentro. E tem toda uma flexibilidade também para arquivar esses dados, né? Seja dentro do próprio ECC, seja dentro do próprio S4, mas seja também levando eles para qualquer outra plataforma, né, um data lake, uma plataforma cloud, para que a gente também, através da própria ferramenta, né, que a SNP disponibiliza, buscar essas informações ali no data lake, né, ou numa plataforma de armazenamento, para depois resgatar essa informação da mesma maneira, né, da mesma maneira que a gente resgataria dentro de um ambiente standard ali nos processos de SAP. Tá bom? Então, a gente vai explorar hoje muito fortemente essa parte de archiving no RP, mas se a gente, né, tiver aí uma necessidade também, se vocês tiverem uma necessidade que vocês queiram compartilhar ali com a gente, né, no chat aqui que aparece para vocês, para a gente fazer algumas outras sessões mais exclusivas para housekeeping, data tiering e data feed, né? A gente tem alguns planejamentos, mas ainda não datas efetivas para esses movimentos, né, para esses webinars, para essas sessões de webinar. Então, quando a gente fala um pouquinho aqui do ciclo de vida, é importante a gente lembrar alguns grandes tópicos, né? Então, quando a gente fala primeiro sobre tempo de utilização, né? E depois desse tempo de utilização vencido, vamos chamar assim, né? Eu já não utilizo mais aquele dado, a gente começa a pensar num período de retenção. Então, que dados eu quero reter e que dados eu realmente não preciso reter? E se eu precisar reter, eu vou reter por quanto tempo? Né? Então, a gente começa a separar esses grandes pilares e começa a comentar o seguinte, né? O primeiro momento dos dados, a gente entende que ele tem um objetivo comercial principal, né? Não comercial necessariamente de vendas, mas um período comercial relacionado a processos, né? Então, a gente chama isso de processamento ativo. Então, nesse momento, o momento que eu estou gerando meus dados, né? Então, aqui a gente conta com o tempo da criação do dado, o tempo da modificação e talvez de uma atualização, e o tempo de uma transação finalizada, a gente reconhece isso como um tempo principal, né? O objetivo principal daquele dado. E aí a gente entende também que dentro das nossas plataformas SAP, a gente entende que ele é um dado online, ele é um dado ainda vivo ali no meu dia a dia, né? A partir do momento que eu finalizo essas transações e entendo que esses dados não sejam mais dados muito vivos, a gente começa a potencializar o momento de arquivamento deles. Então, é o momento da gente começar a avaliar o seguinte: para que ele vai ser usado? Ele vai ser usado para uma auditoria. Ele pode ser usado para um processo de geração de relatórios, né? Ou ele pode ser usado para uma pesquisa estatística. Aí a gente começa a entender que, então, ele tem agora um objetivo secundário, ele não é mais um objetivo principal do meu dia a dia ali operacional. Ele é um objetivo que muitas vezes requer ou um tempo exclusivo de execução, então, para quando a auditoria, né, aparece ali, talvez, né, para os processos legais no Brasil, a gente sabe que tem cenários que
as empresas vão ali a cada 3 meses, a cada 6 meses, né, a cada 1 ano, ou às vezes 2, 3 anos, para consultar aquela informação num processo de auditoria, né? Talvez para uma reforma que a empresa esteja fazendo, né, para um cenário ali de reestruturação da companhia, ou para um cenário de os próprios relatórios legais, né, que cada empresa tem que gerar. Então, empresa química, às vezes, tem um processo exclusivo fora ali dos períodos do SPED, ou empresa farmacêutica, por exemplo, também, né, tem uma necessidade, muitas vezes, muito grande de geração de relatórios exclusivos para as entidades governamentais, né, desse segmento de negócio. Então, esse armazenamento de dados, ele passa a ser, então, uma necessidade secundária. Eu vou consultá-lo quando eu tiver uma demanda exclusiva. E aí é onde a gente realmente começa a avaliar a compatibilidade desse arquivamento. Então, faz sentido eu arquivar isso numa área fria, né? E aí a gente sabe também que dentro do S4HANA ele tem ali as classificações, né, de dados, então ele para numa área quente, ele para numa área morna, ele para numa área fria, mas além de colocar ele numa área fria em conceito, é realmente começar a reduzir a volumetria que aquele registro está consumindo ali dentro do meu banco de dados. E a partir daí, então, é que a gente começa a avaliar em que momento eu também posso bloquear o acesso desses dados e deixar o acesso, muitas vezes, exclusivo àqueles usuários que realmente vão consumir aquela informação. Né? Então, dentro desse período de retenção, depois que passou o meu período online ali, né, meu período mais ativo, a gente precisa realmente começar a criar essa cultura de que quando é que eu realmente não vou mais precisar daquela informação e posso começar a trabalhar um processo de arquivamento, né? E aí, a frequência de acesso, né, como a gente avalia aqui, né, essa curva de frequência, então, a gente tem uma frequência muito grande quando o dado é criado, aí ela é reduzida ali quando ele é modificado ou atualizado, ela sofre não uma parada, mas uma frequência estándar ali, né, padronizada, quando a transação está finalizada, e pode começar a ter os seus picos quando eu preciso realmente gerar alguma informação para uma auditoria, fazer uma extração para alguma informação estatística, né, da companhia, ou para essa parte de relatórios legais ou fiscais. E aí depois, essa frequência de acesso começa realmente a ficar muito estabilizada, e muitas vezes a gente nem volta mais ali para resgatar aquela informação, né? E aí é quando a gente também começa a poder pensar nessa destruição do dado, né? Destruição mesmo, ou seja, eu não preciso mais daquela informação, né? É rasgar aquele arquivo, né? Rasgar aquela informação e realmente se esquecer dela, porque ela não vai mais ser utilizada, ou talvez uma parte dela já tenha sido levada ali para um outro banco, né? Um banco de reporteria legal, né? Um antigo TDF, ou agora o DRC, ou as soluções, né, de parceiros ali que guardam informações fiscais e legais. Então, se eu já movi para ali, para que eu preciso guardar ela dois, três lugares diferentes, a mesma informação, né? De novo, só consumindo tempo e consumindo custo, muitas vezes, dos meus sistemas operacionais ali, né? Sejam eles SAP ou sistemas legados, então. Então, quando a gente fala desse processo de archiving, quais são os grandes fatores chaves, né, que a ferramenta, a solução da SNP traz para que a gente possa utilizar, então, uma ferramenta um pouco mais flexível? O primeiro é a livre escolha das unidades de armazenamento, ou seja, eu posso decidir guardar os arquivos ADK, né, que são os arquivos gerados ali, de archiving dentro do próprio SAP, né, dentro do próprio ECC ou do próprio S4, que ele já vai ficar guardado numa volumetria reduzida, ou eu posso querer guardar ele numa unidade de armazenamento, né, no modelo cloud, no modelo on-premise. Isso vai me dar escalabilidade, vai melhorar o meu processo de performance, porque ele não vai ficar armazenado ali mais no meu ECC. Eu vou reutilizar muitas vezes as tecnologias que eu já utilizo, né, através ali do modelo de data lake, e posso reduzir, inclusive, a estrutura de licenciamento, né? Quantidade de usuários, às vezes volumetria de registros que ficam armazenados ali dentro. Um outro ponto importante é essa questão da certificação, né? Então, é uma solução, como eu comentei, certificada pela própria SAP,
né, e pronta para ser utilizada não só no ECC, mas também no S/4HANA. Então, a gente tem esse armazenamento suportado para documentos e para arquivos em qualquer tipo de repositório interno ou externo. Um cenário completamente automatizado, ou seja, é uma ferramenta que vai primeiro me permitir uma análise, né, de qual é o objeto, qual é a relação daquele objeto com tantos outros objetos, né, quando a gente fala de um sistema integrado, e também vai me permitir a execução desses processos de arquivamento de uma maneira automática, de uma maneira manual, ali controlada pelos próprios usuários que cuidam desse processo de archiving, e também permitindo esse processo de retenção, né, já garantindo que eu posso, por exemplo, decidir eliminar aqueles registros de dentro do sistema, né? Tem também toda uma conformidade com a parte de regulamentação e governança. Por quê? Porque também me permite, né, toda essa parte de conformidade com o GDPR, né, de controlar ali os dados sensíveis, me permite um maior arquivamento, ou seja, a gente tem alguns índices através, né, dos ARICs ali, nessa estrutura de ARICs, para o processo de arquivamento, e vai reduzir ainda mais ali a volumetria de dados dentro do meu banco de dados. E tem um acesso extremamente fácil, né? Ou seja, eu garanto que dentro dos dados que foram arquivados, eu continuo podendo utilizar qualquer transação standard SAP ou transações que foram desenvolvidas ali, né, por vocês, pelos seus projetos de custom development, né, na parte de desenvolvimento exclusivo, mas todas as transações que conseguem identificar um arquivo ADK, fazer a leitura dele e devolver essa informação para dentro do processo operacional, eu posso chamar tranquilamente, tanto se ele estiver armazenado dentro do ECC ou dentro do S4, como se ele estiver armazenado no Data Lake, né? Então, a gente tem essa possibilidade de buscar no Data Lake a mesma estrutura ADK e voltar com ela para fazer uma leitura normalmente dentro das transações estándares dos sistemas ECC ou dos sistemas S4. Aí aqui a gente fez uma comparação, né, entre um arquivamento tradicional e um arquivamento feito pela ferramenta Outboard Archive, né, de dentro da SNP. Então aqui a gente tem, num processo manual, né, ou seja, a gente olha que um cenário de arquivamento ele é muito mais manual, eu preciso analisar manualmente os dados, eu preciso reconhecer ali através da TAANA, né, aquela transação onde a gente vai identificar ali a distribuição de dados, eu preciso conhecer isso para fazer uma seleção de dados a serem arquivados. Já diferente dentro da nossa plataforma, né, dentro da plataforma SNP, a gente tem um modelo automatizado, então, a partir do momento que eu identifico um objeto de archiving, ele vai buscar todos os outros objetos que estiverem relacionados, né, ele vai identificar também todos os meus processos de negócio vinculados àquele objeto, né, e vai me ajudar a olhar os dados que realmente estão antigos de dentro da máquina, né, quais são os dados ali que talvez eu não tenha mais necessidade de acesso, né? Então, a gente tem uma grande diferença ali nesse processo da execução do archiving. Por quê? Porque dentro da nossa ferramenta, a gente tem uma distribuição, então, de novo, automatizada sobre esses dados que eu quero arquivar, uma automatização da identificação desses objetos relacionados, né? Eu posso trabalhar ali uma criação automática também de variantes de arquivamento, para deixar esse processo de arquivamento automático, sem eu precisar que um usuário vá lá e opere de novo um arquivamento. Então, digamos que de 6 em 6 meses a gente queira arquivar os documentos financeiros. Então, a gente pode deixar um processo ali já configurado para ser reexecutado nos próximos 6 meses, ali quando cumprir aquele prazo, e ele vai lá e vai novamente tentar o processo de arquivamento. Então, a gente teria alguém só realmente ali gerenciando se aquele arquivamento aconteceu, né? Algumas outras restrições. Então, no processo padrão, né, no archiving padrão, que é entregue pela SAP, eles não são necessariamente arquivados com aquela quantidade desejada. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma série de inconsistências, eu tenho muito esforço, né? Aí entra naqueles caminhos ali que a gente mostrou pelas figuras ali, né? Da China, do Japão e da Cordilheira dos Andes, né? Ou seja, é muito esforço, muitas vezes, para a gente chegar ali à finalização desse arquivamento. Dentro da nossa ferramenta, a gente já tem uma análise daquele arquivamento, ou seja, ela vai me mostrar quais são aqueles objetos que estão prontos para serem arquivados. E os que não estão prontos, ela vai identificar
quem são essas inconsistências, para que a gente possa ali, então, rapidamente ajustar e depois não permitir que essas inconsistências aconteçam, né, nesses próximos arquivamentos ali que eu tiver, por exemplo, já deixando automático, né, para serem executados nos próximos períodos. Aí a gente tem também um maior volume de registros, né? Por quê? Porque mesmo que a gente faça um archiving ali dentro do SAP, esses arquivamentos eles vão ficar guardados dentro do próprio SCC ou dentro da máquina ali S4HANA. Na nossa ferramenta, a gente tem essa possibilidade de mover esse arquivamento para dentro de uma plataforma cloud, né? Para dentro de um desenho de um data lake ou mesmo de uma plataforma cloud, para que a gente depois possa realmente acessar essa informação através dos links que a nossa ferramenta possui ali, né, para buscar no Data Lake e devolver ali para uma consulta numa transação standard. E tem toda essa parte também do processo de governança, ou seja, se a gente executa um processo de archiving standard dentro dos sistemas SAP, a gente não tem a possibilidade de cuidar do período de retenção. Para isso, a gente precisaria usar uma outra solução da SAP, né, que seria o ILM, ali, o Information Lifecycle Management. E aí eu teria, então, que combinar, né, num processo standard SAP, eu teria que combinar duas coisas, o archiving dentro da ferramenta do próprio SCC ou do S4, e teria que comprar uma outra ferramenta, que é o ILM, para fazer toda essa parte da retenção. Na nossa ferramenta, a gente tem essas duas coisas dentro de um único pacote, né? Eu posso usar a retenção, né, para ir limpando, então, esses dados que não mais me interessam, e já posso fazer todo o processo de archive, né? Então, isso tudo está consolidado dentro de uma única ferramenta. Aí, aqui um pouquinho, né, trazendo para vocês algumas telas aqui, né, de como é que funciona esse processo. Então, se vocês olharem aqui do lado esquerdo, né, a gente tem toda a lista de objetos, toda a lista de processos que vão ficar identificados ali, né? Então, por exemplo, documentos financeiros, né, cheques de documentos. Se eu tenho, por exemplo, documentos que não foram completamente pagos, né, não foram completamente contabilizados ou completamente não contabilizados, mas compensados, né? Então ele vai trazer aqui para mim uma série desses objetos que eu estou buscando, né, dentro de uma estrutura para cada um daqueles módulos que eu estou olhando para realizar um processo de archive, né? Então, aqui a gente chamou um objeto de archiving, que é o documento financeiro, ele vai identificar por várias variantes aqui se esse objeto está pronto ou não está pronto, né? Então, pode, né? Olha aqui do ladinho direito, a gente colocou duas notas, né? Ou seja, 56% dos documentos relacionados às instituições financeiras, né? As companhias ali, company codes que a gente selecionou, são documentos arquiváveis, né? 71% dos pedidos de compra são arquiváveis. Por quê? Porque as outras diferenças, né, os outros ali 44%, né, e os 29% ali dos pedidos de compras, eles têm ainda alguma dificuldade, alguma inconsistência que precisa ser revista. Mas isso não impede que eu já comece a arquivar esses 56% ou esses 71%, né? Então, quando a gente precisa realmente obter, né, esse máximo de resposta dos processos, ele vai identificar que, no nosso cenário, somente, por exemplo, três casos puderam ser completamente resolvidos e a gente vai conseguir fazer o arquivamento completo daqueles objetos, né? E aí, dentro dessa análise, no nosso processo, por exemplo, dois objetos somente de arquivamento tinham ali dezenas de dados atrasados, né? Ou seja, documentos que não foram compensados, processos que não foram encerrados, né? Para que isso bloqueia muitas vezes um processo de archiving. Então, a grande diferença da nossa ferramenta é exatamente essa, né? Essa possibilidade da gente identificar na própria ferramenta quais são as inconsistências e trabalhar nelas para realmente garantir que o processo possa fluir a partir ali dos processos novos de archiving. Né? Então, aqui a gente tem esse processo de arquivamento massivo, né? Dentro da própria ferramenta, vocês têm uma tela onde vocês vão conseguir
selecionar o objeto, identificar onde ele vai ser arquivado, se ele vai ser arquivado no próprio SAP, no próprio S4, ou se ele vai ser enviado para um data lake ou para um ambiente cloud. As variantes que eu estou gerando, então, é uma variante de 2022, é uma variante de 2019, é uma variante só para essa company code, é uma variante só para esse período, é uma variante para esse range de documentos ou para esse ano fiscal, né? Quais são as etapas que eu quero selecionar? Então, eu quero fazer uma etapa de leitura, uma etapa de armazenamento, mas eu não quero fazer uma etapa de eliminação, né? Ou quero fazer uma etapa de eliminação para já trabalhar uma limpeza daquele dado e eu não preciso daquele dado mais ali dentro do ECC, porque talvez eu esteja encaminhando esse dado ali para um ambiente cloud, né? Para um data lake. Então, eu não quero guardar ele em dois lugares, né? Eu quero também definir um período de retenção, como eu comentei, né? Então, a gente tem uma opção aqui de Retention Management. Eu posso dizer qual é o tempo de retenção que eu quero guardar aquela informação, seja no Data Lake ou seja dentro do próprio sistema SAP. E aí, quantas e quais foram as execuções que eu fiz para esse archive, né? Então, assim, a gente permite que vocês tenham uma visualização muito mais ampla, né? Para monitorar realmente o que foi feito dos processos de arquivamento para os objetos que vocês trabalharam num cenário de archive. Então, tem uma navegação bastante intuitiva, né? Ele vai trabalhar ali com uma navegação bastante intuitiva, uma tela que vai trazer, né? A tela principal vai trazer para vocês os resumos de toda a parte estatística daquilo que já foi processado, né? Quantos arquivamentos vocês já realizaram, quantos já foram eliminados, quantos já foram completamente processados, quantos ainda estão em processo. Então, isso vai facilitar muito a identificação, né, de como é que esse andamento do arquivamento está acontecendo dentro da companhia, né? Além de identificar ali qual é a potencialidade de redução do banco de dados, né? Então, dentro da arquitetura, para que vocês conheçam, a gente pode, então, num começo, né, ali seja numa máquina ECC ou seja numa máquina S4, trabalhar um processo de housekeeping, né? A gente não vai entrar nesse detalhe, mas dá para fazer esse processo de housekeeping também. A gente vai ter, então, o cockpit instalado dentro do ECC ou dentro do S4HANA. Dentro desse cockpit, a gente vai definir ali, né, um framework para guardar os arquivos ADKs, né? E pode, como eu comentei, estar mandando todas essas informações para um content server, né? Não necessariamente só dentro do ECC ou dentro do S4HANA, mas para qualquer ambiente aqui que a gente defina, né? Que a gente elija para guardar essa informação. Então, pode ser um Cloudera, pode ser um Azure, pode ser um Google Cloud, um AWS, um SQL Server, né? Um Hadoop, se a volumetria é muito alta de dados. Então, esse arquivamento, ele é permitido com vários tipos de documentos, né, de extensões de documentos, para que a gente possa realmente depois começar outra vez a reduzir a estrutura de dados de dentro desse nosso banco ECC ou de nosso banco S4HANA. Né? Então, é praticamente assim que o processo funciona, ou seja, eu tenho um banco de dados SAP, vou fazer todo o processo de arquivamento, ele vai gerar ali os programas de arquivamento, vai gerar os archive files, né? Se eu quiser guardar ele no armazenamento externo, eu vou mandar ele para uma gestão de armazenamento externo. Se eu quiser manter ele dentro do meu banco SAP, né? Eu posso manter e depois já criar ali dentro, utilizar a ferramenta de retenção para utilizar esses programas de deleção, né, de eliminação de dados, e aí realmente ir reduzindo esse banco de dados que a gente tem ali dentro das máquinas SAP. Então, quais são as grandes propostas de valor, né, que a gente identifica? A gente sai de um alto volume de dados para uma gestão de volume de dados, que hoje tem sido um grande item ali, né, para a gente falar nos nossos processos de migração. A gente sai de uma necessidade de operação, performance, para um processo de automação. Então, a ferramenta permite que a gente faça essa automação de processo de archiving, onde a gente só pode ali, né, definir os períodos de consulta só para ver se o processo automático está sendo executado de maneira correta. A gente sai de uma necessidade, de um risco, né, e um problema de não conformidade, de ficar guardando muitos dados ali. Né? A gente já viu, historicamente, muitos clientes terem problema, muitas vezes, para acessar dados que, às vezes, estão muito antigos, né, em função dos upgrades ali de versão. A gente sai, então, para um desenho de retenção, privacidade de dados, controle desses dados, né? De uma infraestrutura desatualizada, que era só cuidar dos arquivos dentro do próprio ECC, para um modelo mais flexível e organizado, né? Mandar isso para um data lake, depois, inclusive, consumir essa informação
para outros sistemas legados, né, que talvez consumam. Então, para a gente, de novo, não ter que ficar replicando isso em vários sistemas. Toda a parte de transformação em sistemas para essa questão de consolidação, descomissionamento, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu começo a consolidar isso ali, talvez num data lake, eu posso também começar a pensar em descomissionar toda essa informação de dentro do meu sistema ECC ou S/4HANA, né? Então, acho que esse são as grandes vantagens, né, que a gente vê aí na utilização da ferramenta. Aqui alguns dos grandes benefícios, eu acho que aí, né, também repetir um pouquinho esse cenário, né, ou seja, redução do tamanho de base, plataforma de arquivamento, né, se adapta ali a uma estratégia que muitas vezes as empresas já estão mudando, né, para esse modelo mais cloud, mantém os dados acessíveis, ou seja, continuo podendo acessar os dados, independente do lugar onde ele está armazenado, para que ele seja visual, né, visualizado ali dentro da minha máquina ECC ou dentro da minha máquina S/4. Né? Cuido de todo esse conflito, ou seja, não preciso mais guardar toda uma história muito grande ali dentro da máquina, mas posso guardar a história mais viva, mais utilizada e guardar essa informação no lugar de armazenamento, e tenho toda essa economia de custos, que aí eu passo realmente a controlar o crescimento do meu banco de dados, não precisando muitas vezes ali ampliar a capacidade das máquinas, porque a gente está conseguindo controlar isso de acordo com o crescimento que a empresa tem ali mensalmente ou anualmente, né? Aí aqui a gente traz para vocês alguns exemplos, né, de cenários aí de sucesso, né, desenhos de sucesso. Uma foi a UFA, né, United Farmers of Alberta. A gente trabalhou ali com eles num banco de dados pré-projeto de 6 terabytes, né, gerenciamos toda essa parte de sistemas com facilidade, eles reduziram praticamente 25% o banco de dados deles, né, mandaram toda essa parte de dados para migração, né, para dentro do Azure, e continuavam utilizando ali toda a parte de informação, de pesquisa, né, de consulta dos dados que foram armazenados. Então, realmente, eles tiveram essa capacidade, né, ali de trabalhar esse arquivamento, né, menos hardware de ECC, para movimentar depois todo o cenário deles também para migração para a nuvem, né. Um outro cenário também aqui foi na CJ Express, né, uma distribuidora de varejos e alimentos. Elas decidiram mover, né, todos os dados deles em Hadoop, né, então foi um arquivamento ali de cerca de 730 gigas, não foi um processo tão grande em Hadoop, né, mas bastante grande na extração do ambiente deles, né, então aqui um comentário do Technical Service Manager deles, né, ou seja, o outboard foi simples, fácil de configurar, puderam executar todo o arquivamento nos sistemas de produção, né? O software provou ali ser uma solução poderosa, que ajudou eles tanto a analisar todo o sistema de dados, né? Que eles vinham ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, somente com alguns técnicos necessários olhando ali dentro da nossa própria plataforma e monitorando todos esses objetos em processos de arquivamento. E a Dow Química, né? Esse acho que foi um dos grandes projetos que a gente realizou, ou seja, foi feito um arquivamento de mais de 42 terabytes de dados, né? Então a gente passou ali primeiro por um processo de todo o processo de identificação, né, desses dados, informações que poderiam realmente ser depois, posteriormente, decomissionadas, né? Então aqui não foi só o processo de arquivamento, mas também o processo de descomissionamento, né? Então a Dow é uma empresa que hoje está presente em mais de 160 países, 54 mil funcionários, né, 60 bilhões de dólares ali em receita. Eles tinham um banco extremamente grande, né, muita informação ali antiga, né, ainda tinham sistemas R2 e R3, né, sistemas antigos. Então, não só o processo de arquivamento, mas também o processo de descomissionamento a gente realizou aqui em conjunto com a Dow Química. A gente está chegando aí pertinho do nosso final, né, de sessão. Nesse slide, né, com esse QR Code, vocês conseguem visualizar muitos outros casos de sucesso que a gente tem publicado na nossa plataforma, caso vocês queiram consultar. E agora a gente abre, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, aí a gente tem uma equipe aqui de suporte, né, colocando as perguntas. Então, uma das perguntas é essa aqui, né, em um processo tradicional de arquivamento do SAP ECC, né? Como é que essas informações são convertidas no processo de migração para S/4? Então, se eu tiver realizando o archiving dentro do próprio ECC, né, no momento que eu for migrar essas informações para S/4HANA, então, se eu fizer uma migração
seletiva, ou se eu fizer uma migração no modelo Brownfield, esses arquivos ADKs também podem ser transferidos, né, para o S4HANA, podem ser transferidos ali dentro do próprio banco S4HANA e ficarem guardados ali como ficam armazenados no próprio ECC, né, num espaço específico de armazenamento, né, num content server ali exclusivo, né, num servidor de aplicação, ou mesmo podem ser transformados, né, em arquivos que vão para um data lake, e aí a partir dali também consultados. Então, assim, num processo de arquivamento, ele é idêntico entre o ECC e o S4HANA. A grande diferença aqui, muitas vezes no cenário, não sei se surgiu alguma pergunta dessa, mas vou me antecipar um pouquinho. A grande questão aqui, muitas vezes, né, em que momento eu vou fazer o arquivamento? Eu vou fazer agora no ECC, antes de migrar para S4HANA, ou eu posso recortar do ECC aquilo que eu quero realmente levar para o S4HANA e no S4HANA ativar o archiving. Né? Então, hoje a gente tem muitas empresas olhando para essa segunda estratégia, ou seja, olhando para a necessidade de não arquivar no ECC, porque é um esforço, entre aspas, em vão, né? A não ser que eu esteja arquivando os períodos que eu realmente não vou levar para o S4HANA, e aí, se for isso, realmente, no momento da migração, eu levo os arquivos ADK. Agora, se eu quero arquivar alguma coisa que eu também quero continuar consultando, por que não fazer um recorte, né, numa migração seletiva, que a gente também consegue fazer com o nosso conceito Bluefield, levar essa migração para dentro de S4HANA e depois ali dentro do S4 ativar esse archiving para reduzir a base, né, dentro do processo ali de análise e arquivamento, né? Então, esse também é uma possibilidade. Aí não sei se a gente tem mais perguntas. Essa solução está em conformidade com a LGPD? Sim, né? Em conformidade ali, GDPR, LGPD. Sim, está em conformidade, a gente também consegue, né, consultar e depois cuidar desses períodos de eliminação dos dados, como eu comentei, direto da própria ferramenta. A solução gerencia, controla e automatiza o processo de arquivamento de dados, mas o método de arquivamento é o mesmo do archiving clássico do SAP? Não, não é o mesmo. Na realidade, claro que a gente utiliza uma estrutura, né, standard que já vem do processo de archiving, mas como eu demonstrei para vocês, a nossa ferramenta ela é capaz, né, de identificar esses objetos conectados. Então, se eu vou arquivar um objeto financeiro, né, eu consigo conectar esse objeto financeiro a todos os outros objetos onde esse objeto financeiro pertence, né, para que eu possa identificar, consigo também avaliar as inconsistências e aí mostrar isso no monitoramento, sem precisar ir, né, no processo standard de archiving, a gente precisa ali rodar a ANA, né, conhecer um pouco o processo dos objetos para trabalhar no arquivamento. Aqui não, aqui a gente consegue monitorar tudo isso dentro da própria ferramenta. A solução permite a definição automática de armazenamento e eliminação dos dados? Isso mesmo, né? A gente tem a opção de retenção, então eu posso tanto cuidar dessa opção para reter ela por um determinado período e depois executar somente para eliminar todos esses registros ou deixar um processamento de eliminação automática, né? Não sei se vocês lembram que na tela que eu mostrei ali, onde a gente tinha as etapas, a gente tinha a etapa de leitura, tinha a etapa de armazenamento e tinha a etapa de eliminação. Então, ela também pode ser trabalhada de maneira automática. Qual as sugestões de vocês, né, para realizar o archiving antes da migração para S4 ou depois? Então, é aquilo um pouco que eu comentei. Vamos imaginar que a gente tem uma empresa e que agora para S4HANA a gente está planejando levar 3 anos de dados, né? Digamos que a minha empresa está operando por 10 e eu quero levar 3 anos de dados. Se eu estou levando 3 anos de dados, potencialmente nesses 3 anos eu também tenho uma necessidade de arquivamento. Então, se eu não processei nenhum archiving lá dentro do ECC, talvez a melhor saída para o meu ECC seja fazer um descomissionamento, né? Eu tirar todos aqueles 10 anos de dados que eu tenho ali, mover isso para um data lake, não necessariamente preciso arquivar, então já reduzo a necessidade de eu ficar né, com a manutenção naquela máquina de ECC, deixo no data lake todo um processo ali de dados e posso começar a arquivar a partir do S4HANA esses 3 anos de dados que eu carreguei. Agora, se eu também não quero levar para um data lake, né? Porque talvez vai me custar ali muito os 10 anos de dados ou os 7 anos de dados para dentro de um data lake, como é que a gente poderia trabalhar? Aí sim poderia trabalhar no archiving no ECC. Mas lembrando que todo o processo de archiving tem um pouco esse tempo de processamento, tempo de archiving, custo, esforço,
porque a gente não conhece ali muitas das variáveis que a gente identifica dentro do ECC, né? Se eu tenho alguma inconsistência de dados ou não. Então, assim, se eu já tenho a estrutura dos meus 7 anos guardada em algum lugar, né, de reporteria, né, algum repositório de informação, por que eu preciso levar 7 anos de dados? Talvez leve os 3, né? Se eu não tenho mais essa necessidade de consultar os últimos 7, não preciso trabalhar o archiving ali dentro, né? Então, assim, a nossa recomendação tem sempre essa análise de vamos avaliar o que a gente precisa arquivar, quanto a gente pode arquivar, para realmente avaliar se faz sentido eu fazer um esforço dentro do ECC ou realmente ativar o archiving no S4. Né? Não sei se todos vocês conhecem, a gente fez uma apresentação, aí só abrindo um parênteses, né? Dentro da nossa plataforma, a gente tem uma estrutura de análises, né? Tem uma parte da plataforma que executa toda uma análise dentro das máquinas, tanto ECC quanto S4. Essa análise mostra para nós um potencial de archiving na maioria dos objetos de dentro da máquina. Então, ela é um transporte que a gente compartilha com vocês, vocês implementam dentro do sistema, né, ECC ou S4, vão executar esse relatório, a execução dele é automática, também não precisa, né, vocês só vão colocar para iniciar a execução e ele executa sozinho. Ele gera um arquivinho, né, .snp, vocês enviam esse arquivo para nós, pelo nosso e-mail, a gente importa na nossa plataforma e consegue identificar ali todos os objetos com potencial de archiving e potencial de redução de base. Então, isso ajuda, né, tem ajudado muito os nossos clientes nessa decisão também da migração para S4, né? Então, se depois vocês tiverem interesse, podem nos encaminhar um e-mail, e aí a gente também pode encaminhar para vocês esse transporte, para que a gente possa trabalhar ali nessa análise de objetos de archiving em conjunto, até para tomar essa decisão, né? Tem algumas empresas que optam realmente por fazer o archiving no S4 e outras optam por trabalhar no ECC em função de não estar levando toda a informação para dentro do S4HANA. Mas dá para a gente conversar, assim, um pouquinho a respeito. Não sei se mais alguma pergunta. Essa ferramenta necessita de uma infra específica? Não, ela é implementada em cima mesmo do próprio ECC, né? A parametrização, a implementação é feita ali dentro do ECC. A gente, em conjunto, né, nos projetos, a gente costuma trabalhar de uma maneira compartilhada, ou seja, a gente implementa com vocês alguns objetos que a gente identifica ali já, né, como potencial de archiving, ensina, né, a equipe de vocês a executar outros objetos, e para os objetos que talvez não estejam hoje na nossa plataforma de maneira estándar para ser executados, a gente também trabalha com vocês na modelagem de desenvolvimento desses objetos, né? Às vezes vocês têm alguns objetos que foram ali criados exclusivamente para uma industry solution, ou para um cenário específico, né, que foi de desenvolvimento, enfim. Aí a gente, junto com vocês, pode trabalhar nesse desenvolvimento desses objetos também para a parte de arquivamento. Não sei se temos mais alguma pergunta. Acho que essa é a última. Bom, se tiverem mais perguntas, mais dúvidas, a gente vai estar disponível, né? Vou deixar aqui os nossos contatos. Se vocês precisarem, né, depois desse transporte que eu comentei, se quiserem identificar ali a análise, ela é uma análise bem completa, não vai falar só de arquivamento, mas vai falar do potencial de recorte para uma migração recortada, se eu levar 1 ano, 2 anos, o que eu levo, como é que estão as minhas companhias em termos de atividades, né, em termos de informação ativa. Então, a gente fica disponível. Mais uma vez, agradeço aqui a participação de vocês, aproveito para desejar uma excelente semana aí, né, final da semana, e nos colocamos aqui à disposição para qualquer contato que se faça necessário, tá bom? Um grande abraço, vou encerrar a sessão de hoje. Super obrigada pela participação de vocês.